Vestígios 84, nos trilhos da história. Hoje vamos entrevistar o ex-maquinista Maurício Antônio, na rotunda de São João del Rei. Vestígios 84, hoje aqui no Pátio de São João del Rei. A gente está aqui com o Maurício. O Maurício ele foi maquinista, entrou na ferrovia, né, aqui na Bitolinha em 1979. E ele vai contar um pouquinho das histórias dele. Ele participou da era comercial, até a erradicação de boa parte dos trechos, assim como o trem turístico também. Pode ficar à vontade, Maurício. Seu pai também foi maquinista, igual você estava me contando? Isso. Sou filho de maquinista, ferroviário maquinista, né? Tenho tios maquinistas aqui dentro da ferrovia. E eu trabalhei aqui de 79 a 2000 79 a 1984. Trabalhei aqui. Quando ficou extinto aqui, eu tive que sair, fui para a cidade de Lavras, né? E agora nesse pátio aqui, no momento, eu estou recortando as coisas que tinha aqui, né? Que aqui era um pátio onde se consertava a locomotiva, a lei da oficina e preparava elas para viagem, sabe? Então, ali em frente, ali onde está aquele container ali, tinha uma casinha ali que era a casa era a escala, era a casa dos maquinistas, dos auxiliares, do pessoal da prontidão, da manobra, nós ficava alojado ali. E ali tinha um material também que era para fazer limpeza nas locomotivas, que a gente recolhia e fazia limpeza, e as locomotivas ficavam estacionadas aqui. Aqui tinha mais números de linhas, né? E a gente preparava a locomotiva, lubrificando, acendendo, como diz na linguagem nossa, traçava as locomotivas e dava vapor para outra locomotiva, que a gente citava como mamadeira, que a gente dava para a locomotiva, com vapor de uma fazia funcionar a outra, né? Então elas ficavam tudo paradas aqui. E andando por aqui tinha uma guaritinha, que tinha umas ferramentas que ficava guardada aqui. Aqui onde está Onde está esse jogo de guia aqui? Esse jogo de guia, né? Então tinha uma casinha aqui, uma guaritinha, ficava as ferramentas, carrinho, enxada, pá, vassoura, que nós tínhamos que fazer limpeza nas linhas, porque onde as locomotivas paravam, sempre elas deixavam um resíduo de óleo, que se tornava assim um cascão, um asfalto duro, então não podia deixar aquilo, a gente tinha que limpar, né? A gente limpava e ao mesmo tempo ali onde está, continua sendo o abastecimento de locomotiva, que é de óleo, e aqui tinha um areeiro, um depósito de areia, que é onde a areia era secada e colocada aqui. Então no momento que abasteceu a locomotiva de óleo, nós descia com ela para cá, parava aqui, e daqui a gente, com uma lata, enchia a lata, passava para o companheiro que ficava em cima do estrado da locomotiva e abastecia o areeiro para a locomotiva cumprir viagem, ou naquele dia mesmo, ou no outro, né? De madrugada, que os trens aqui corriam muito cedo, tá? E aí eu estou recordando aqui das coisas que tinha aqui, tinha, igualzinho eu falei, tinha mais número de linhas, ali tinha um aquário muito bonito, não é um aquário, era tipo uma pia batismal, que a gente ficava sentado ali, esperando a escala ficar pronta para a gente olhar a escala e ver qual era o destino da gente, para onde a gente ia, qual o tipo de serviço que a gente ia fazer. Então hoje já não tem esse aqui mais, era uma coisa bacana, um enfeite bonito, né? E tinha um barracão grande aqui, onde ficava guardada a areia seca, e atrás do areeiro, da depósito de areia, tinha a garagem dos vagão de socorro, né? Que ficava alojado ali debaixo de uma cobertura, tipo alojamento, cozinha, e ficavam guardados ali. Então assim, eu estou recordando aqui, estou lembrando, era uma coisa muito boa, só a gente, né, sente ter acabado. A vontade era que nunca acabasse, mas nada é para sempre, né? Sim. Essa parte da areia que você falou, você sabe quantas latas, por exemplo, que gastava para encher o areeiro? Era litragem? Como que funciona essa parte de areia, de jogar no domo ali? Não, é assim, é de acordo com o que ela consumiu na viagem, né? Ela, por exemplo, chegou de viagem, ela entrou no abastecimento de óleo, então ela vinha para areia e aí a gente completava aquilo que ela gastou. Mas um areeiro em si mesmo, de areia, ele devia ter uns 100 litros de areia. Era o que tinha naquela época, em cima da caldeira da locomotiva, e tinha a parte de uma areia que ficava dentro da cabine, que era para a gente fazer limpeza de tubulação,
onde já tinha uma rampa forte, que a máquina exigia mais, que ela tinha que fazer mais esforço. Então a gente jogava uma concha de areia para poder limpar ali, né? aquela tubulação para ela produzir vapor consumindo menos óleo, né? Sim. Então era assim que funcionava, era coisa interessante, né? Então é por aí, né? Vamos dar um tour aqui agora pela rotunda. E o Maurício vai recordando as lembranças que ele tem aqui. Aqui também teve o caso da máquina que pegou fogo, né, da cabine. A locomotiva foi bem nessa linha aqui, né? Ela estava abastecendo e essa locomotiva chegou com um rasgo na mangueira de transmissão de óleo do depósito do tender para dentro da caldeira para haver a queima. Então a locomotiva ficou parada aqui, assim, com um fogo mais fraco, mais brando. E eu fui acudir outras locomotivas que estavam na oficina, que eu precisava trazer para cá, para estacionar elas aqui. Depois elas passou pela uma revisão lá uma vistoria lá na oficina. Então o que acontece? O óleo foi derramando, ele empoçou debaixo do fogo da locomotiva, onde ela tem um escape, aí aquilo incendiou. E como já tinha derramado muito óleo, incendiou e queimou a cabine da locomotiva, que era 42, né? Mas aí ela foi para Ibiá, fizeram uma reforma nela e colocaram uma cabine nova nela. Então hoje ela tem até uma cabine até melhor, mais ampla, né? E tá aí, firme e forte, rodando pra cima e pra não baixo. danificou o resto, não, foi só mesmo, né? Uhum. Vamos lá, vamos dar uma chegada aqui na rotunda. E aqui nessa entrada aqui, pra gente trabalhava à noite, que aqui tinha um serviço noturno, chamava acendedor noturno. A gente pegava 4 horas da tarde, a gente ia até 7 horas da manhã no outro dia. E aqui tinha era um farol de locomotiva. Aqui no teto da rotunda? É mesmo nessa beirada aqui, onde tá essas telhas. Uhum. E tinha para clarear aqui à noite, onde a gente trabalhava. Tinha ali, tinha outros para cá, né? Tinha ali também, nesses depósitos aqui, no armazém, no almoxarifado, que eu já vi umas fotos. Tinha um farol mesmo de máquina. Esse era para clarear mais essa parte aqui. Esse farol era de máquina que já tinha sido cortada ou assim... Não, ele é assim, eu tô dizendo que ele é de locomotiva, mas eu acho que não era não, porque ele era arredondado aqui assim, ele tinha uma haste assim, ele girava, sabe? Uhum. Então eu acredito que era próprio mesmo para iluminação de pátio, sabe? Uhum. Não vamos dizer que é de locomotiva não, tem a aparência de farol de locomotiva, mas não é, sabe? Então era assim que funcionava a coisa aqui à noite, sabe? Agora nós estamos entrando aqui dentro da rotunda, né? A rotunda. Recordando aqui, né? A garagem das locomotivas, né? Aqui tem uma locomotiva que a gente, para conhecimento da pessoal que gosta de trens, de ferrovia. Então, para ter uma ideia do funcionamento. O princípio de funcionamento. O funcionamento da locomotiva, aonde vai o fogo de tubulação, onde vai fogo dentro da tubulação, que ela é fogo tubular, que é água de fora e fogo no tubo. Aí é onde produz o vapor, né? Aí é 220. Locomotiva 220 de bitola de 1 metro. A nossa aqui é 76. A gente vai dando um tour aqui pela rotunda. Então aqui dentro da rotunda, aqui está a coluna. Essa coluna é de sustentação do telhado da coluna, que a gente vê que ela é em forma circular, né? Então tem várias colunas aqui, que é para segurar o peso do telhado, né? E aqui está um vagão de carga, um vagão de carregar cimento, um vagão fechado, né? Tipo o vagão graneleiro, mas ele é mais para cimento mesmo. E ele é um vagão que na época que estava aqui em São João do Rei, estava uma licitação, parece que tinha ganho, para a construção de Itaipu. E como estava os veículos nossos aqui há pouco, então eles mandaram esses vagão aqui da antiga estrada de ferro Leopoldina, eles veio para cá e adaptaram o truque da bitolinha neles, que eles eram de bitola de 1 metro, para poder dar
saída no material, cimento, essas coisas, né? Mas mais era cimento, aqui nós trabalhávamos mais com cimento. E aqui tem um carro gaiola, um vagão gaiola, que é um vagão que carrega boi, porco, essas coisas. Eu, assim, trabalhei na ferrovia, mas não cheguei a transportar animais, não. Eu fui mesmo só carga sólida, só carga, não foi carga viva, né? Então é um vagão, para todo mundo entender, ele é todo gradeado assim, que é para carregar animais, vaca, porco, né? Boi, si, em geral, né? Aí, conforme eu falei, eu não cheguei a transportar animais nele. E aqui tem uma locomotiva 55. Trabalhou muito nela, mano? Trabalhar não, aqui é o seguinte, a gente não tinha máquina efetiva, então todas aqui eu trabalhei, sabe? E essa locomotiva aqui, é interessante o caso dela, porque essa locomotiva aqui, ela tem a parte, ela é 2 em 1. Ela tem a parte dela de baixo, que é realmente a 55, né? E tem a parte de cima, é a 55, né? Que é a 70. Então essa caldeira aqui era de uma máquina que não tem ela aqui mais hoje. A parte de baixo dela, o langeirão, como se diz, o chassi, pode ser, o sistema de manivela dela não está aqui mais aqui em São João do Rei. Então ela ficou onde ela foi reformada, que é na cidade no depósito de Biá. Então fica assim, a parte de manivela do langeirão é 55 e a parte de caldeira é da 70. Da 70. Né? Locomotiva 70. Da 55 só restou a parte de baixo, né? Só de parte de baixo, né? Da 55. O restante é tudo da 70. Agora, para mim, uma coisa mais interessante tem essa locomotiva aqui. Essa locomotiva aqui é minha paixão, porque aqui, essa locomotiva aqui, que na época de aqui em São João do Rei, era assim, cada equipagem, que seria um maquinista e um auxiliar, tinha sua locomotiva. A gente dava o nome de locomotiva efetiva, né? Então essa aqui trabalhou meu pai, muitos anos nela, sabe? Trabalhou com essa locomotiva, 40. Qual que era o nome do seu pai? O nome do meu pai era Luiz Bento, ele era maquinista e ele... Você tinha algum apelido aqui? O pessoal que tá vendo? Tinha o apelido de Lulu, o pessoal chamava ele de Lulu, sabe? Mas o nome dele mesmo é Luiz Bento, e ele trabalhou muitos anos com essa locomotiva aqui, fazendo essas viagens de Antônio Carlos, até assim, na época de Divinópolis, que essa locomotiva ia até Divinópolis, ia longe, a né? Barra da Paraupeba, ele ia com essa locomotiva, ele trabalhava com ela, né? Então se dava o nome assim de máquina efetiva. Se o maquinista tivesse de folga de férias, ela era encostada, ela parava, ela tirava uma férias com ele, né? Então funcionava assim. E seu pai tinha alguma história bacana que ele contou? Chegou a contar pra você da 40? Ele contava assim história para nós dessa locomotiva, assim, a respeito do que sempre assim, por se tratar de uma locomotiva, sempre aparecem uns problemas, uns defeitos. Então ele contava assim algumas coisas que aconteceu na viagem, tipo que quando quebrava uma manivela e a locomotiva ficava meio impossibilitada de trabalhar, sabe? E descarrilhamento, essas coisas. Aí ele passava isso pra gente. Aí, nessa época era criança, nós não trabalhávamos na ferrovia, não, sabe? Ele contava sempre esses casos assim, que acontecia da viagem, era isso, né? E as façanhas, assim, de quando ele estava parado, aguardando carga, no horário para retornar, os casos que aconteciam nos alojamentos, né? Então era assim que ele contava, tipo, as comidas que eles faziam, que eles mesmos faziam a comida deles, porque os lugares que eles iam, às vezes não tinha restaurante, não tinha que se virar, uma pensão nem nada para servir uma comida, então eles tinham que se virar. Então carregava dentro da cabine uma caixa, que se dizia ser uma cozinha, que ali tinha as panelas, aí já tinha um mantimento. Essa caixa ficava dentro da máquina? Ficava na cabine ali, atrás da caldeira tem uma partilheira, que depois eu vou mostrar para vocês. Então ela ficava ali, a caixa com as ferramentas, com as comidas, tipo mantimento, arroz, feijão, açúcar, café, né? Mantimento para o pessoal seguir viagem, né? Até depois eu quero contar assim, como é que eles faziam assim, uma comida diferenciada, tipo assim, vamos dizer, uma mistura que se dizia, né? Uma comida melhor. Aí depois eu tiver a oportunidade de aproximar mais de uma locomotiva, eu vou mostrar para vocês como é que eles faziam um feijão tipo feijoada. Como é que se cozinhava aquilo, né? Vamos mostrar daqui a pouco. 69 é uma locomotiva que eu trabalhei nela também.
né? Na época que ela era, assim, eu contei o caso que meu pai era efetivo na 40, então essa locomotiva aqui, trabalhava nela um maquinista que chamava Sebastião Faria. Sebastião Faria e o José Marques, que era auxiliar nessa locomotiva. Isso, né, muitos anos atrás, né? Máquina boa de vapor, essa a 69? A 69 era uma máquina que não dava problema, era uma máquina muito boa, sabe? E ela, uma vez até que eu trabalhava, quando eu já comecei a trabalhar, mas que não era máquina efetiva, eu estava fazendo uma viagem com ela, eu e o maquinista José Luiz de Faria. Aí, então o que aconteceu? Durante uma subida de uma rampa mais forte, ela quebrou esse bracinho aqui, porém não é esse, é o de lá. Quebrou, sabe? Aí existia o negócio de fechar o lado, porque ela quebrou isso aqui, ela ficava impossibilitada de trabalhar esse lado. Então tinha um esquema que eles desmontavam umas braçagens aqui, e travava ali o pistão para a locomotiva não trabalhar desse lado e puxar de um lado só. Então ela passava a puxar meia lotação. Aí a gente estava subindo uma rampa, denominada na época, se dava nome a esses lugares, chamava Jabuticabeira, né? Então ela quebrou o bracinho. Então aí, como ela já tinha rompido o top, a subida, aí a gente, o que fez? Deixou ela descer, porque aí ela não ia fazer esforço. Depois de fechado o lado, preparado ela desceu, que nós fomos até a estação de Prados e deixamos a lotação lá e tivemos que retornar com ela só, porque não tinha mais como conseguir viagem, não compensava. Não compensava, né? Não compensava a viagem mais até Barroso, que era só meia lotação que ela estava levando. Então foi preferível eu retornar com ela sozinha, e outra máquina vir dar seguimento à viagem, sabe? Então, conforme eu estava falando, as comidas eram feitas assim. Ali entre as duas válvulas ali, a gente tinha nessa caixa que eu citei aí que carregava mantimento, tinha uma lata de, vamos dizer assim, daqueles leite em pó de 400 gramas. Então o que a gente fazia? A gente escolhia um feijão, lavava ele, punha o feijão dentro da lata, e depois eu punha a carne seca, a carne charque, uns pedaços ali. Aí a gente tampava lá, punha água, a gente tampava e dava um furinho com prego na tampa. A lata já fazia parte da nossa cozinha. Não jogava ela fora não, guardava ela. E punha no meio daquelas 3 válvulas ali, punha ela ali, aí ficava ali a noite inteira cozinhando. Punha ela ali, ó, tá vendo ali onde tá as válvulas de segurança? Ah, sim. Você punha ali, bem encostada nelas, então a caloria ali cozinhava. Quando era no outro dia de manhã, tirava, aí a gente acendia o fogão, jogava um óleozinho, um alho, jogava aquele feijão com carne seca e ficava uma feijoada excelente, muito boa, né? E já nessas alturas já tinha feito um arrozinho para acompanhar. A própria máquina dava para poder... Dava, ela mesmo ajudava a gente na alimentação. A própria máquina ajudava na alimentação e no transporte, né? É isso. Agora a gente está aqui na 43. Locomotiva 43. Essa 43 aqui, trabalhei com ela também, né? Dei umas viagens com ela, na época, minha. 43, mas antigamente, na época de máquina efetiva, assim, daqueles maquinistas antigão mesmo, quem trabalhava nela era um maquinista com o nome de José Barão. E o auxiliar dele era o Luiz Gonzaga, essa locomotiva 43. 38 também, trabalhei com ela. Essa locomotiva uma vez, ela me deu um problema à noite com o farol, ela apagou, deu um apagão, aí tivemos que parar num caminho e tentar solucionar o problema, mas graças a Deus resolveu, né? E para nós prosseguir a viagem, acabar de chegar com ela. E ela, na época de maquinista efetivo, ela pertencia ao Geraldo, maquinista chamava Geraldo. O auxiliar dele que eu não lembro, que trabalhava com ela, era efetivo, era ele que trabalhava com essa máquina. E o Geraldo era um maquinista que, gente, o apito do homem era uma orquestra, era a coisa mais linda que tinha. Ele sabia
dar uns acordeados bonitos toda a vida. Ninguém sabia fazer igual ele. Era uma coisa bonita mesmo. Esse apito era quantas notas? Por exemplo, da 38? Eles falavam nota assim, eu acredito que ele dava umas 3 notas, viu? Porque o apito dele era ajeitado mesmo, bacana mesmo. O Geraldo Passos, o nome dele, Geraldo Passos. O auxiliar dele é que eu não lembro, né? E tem a 37. A 37 era uma locomotiva e ela, na época que eu trabalhei, ela era engraçada porque ela parece que tinha as rodas motoras dela, era mais alta. Então era uma máquina que desenvolvia muito na viagem. Mas ao mesmo tempo, por ela ter a roda, parece que é maior do que as outras, ela patinava muito na linha, né? Dava aquele deslizamento de roda. E ela, na época que tinha o maquinista efetivo, quem trabalhava com essa máquina aqui era o Noval Batista, era efetivo nela, era daqueles antigos mesmo, sabe? E a 37 você chegou a trabalhar também? Cheguei a trabalhar quase todas as máquinas? Eu trabalhei com todas elas eu trabalhei. Tinha alguma que você gostava mais? Na época que eu trabalhei, eu gostava muito de trabalhar com a 22. A 22 e a 42, que eram as máquinas, as locomotivas que não... assim, ela parece que já estava preparada. Porque tinha um problema assim, que nós trabalhávamos com óleo aqui. Esse óleo, ele era muito grosso, né? E ele era custoso para passar no sistema. E tinha que esperar aquecer, porque tinha um sistema de aquecimento no depósito de óleo. Mas era muito óleo e custava para esquentar. Então isso aí fazia até uns atrasos no trem, né? E a 22 e a 42 não, parece que era uma máquina que já estava preparada, não sei o que acontecia, que de imediato o óleo chegava no ponto e ela, né? Ela chegava talvez mais rápido no ela chegava mais rápido, poder a trabalhar. 22 e a 42. Então por isso que eu tinha uma preferência para essa. Quando era essa, a gente ficava mais alegre. Falei assim, viagem hoje sem problema. Sem problema. Hoje não tem atraso não. Mas isso era de manhã, na época de frio. Porque na época do calor não, aí tudo era normal, tudo era igual, né? Uhum. Mas era pouco tempo, no instantinho a locomotiva voltava ao normal, né? 62 trabalhei uma máquina, né? Uma locomotiva também que tinha esse problema do óleo, que eu falei, mas trabalhei com ela. E na época de maquinista efetivo, maquinista que cuidava da locomotiva, na época quem trabalhava nela era o Sebastião Campos, eu acho que é isso mesmo, trabalhava com ela, né? Aí depois acabou a máquina efetiva, então como eu falei de todas elas, a gente ficava de mão em mão as locomotivas, né? Finalizando essa última máquina a vapor aqui, a 62, pelo menos a vapor da bitolinha aqui, né? Eu queria te perguntar sobre a máquina que você falou que a chaminé dela passava o teto da rotunda. Ah, tá. Então, ficava mais aqui na frente, né? Deixa eu ver. Onde ficava? Não, é aqui na frente aqui. Era aqui, a portão de saída. Então é o seguinte, aqui tinha onde está a 38 aqui. Onde está a 38. Aqui tinha uma locomotiva aqui, ela ficava no sentido atravessado. Não é nessa posição que a gente estava a locomotiva. Ela ficava atravessada. Ela ficava atravessada. E ela era uma caldeira de uma locomotiva que na época assim que o pessoal mais antigo passou para mim, que ela era uma locomotiva número 10. Uma locomotiva que tinha sofrido um acidente e não conseguiram recuperar. Achou melhor colocar ela como uma caldeira fixa. Então fizeram umas colunas de tijolo, de cimento, botaram ela em cima e ela tinha um sistema de abastecimento de água através de uns canos que vinha de uma caixa d'água. Ficava aqui em cima também, uma caixa d'água. E abastecia essa locomotiva com essa água. E ela produzia vapor, acendia ela na base da lenha. Era só lenha. Da lenha ainda. Só dormente, essas coisas. Jogava dentro dela e ela produzia o vapor, né? E ela tinha um chaminé que ela era comprida, ele atravessava o telhado. E era bem alto, né? Alto. O telhado aqui é bem alto. Atravessava o telhado para não dar fumaça aqui dentro, né?
E ela servia para lavar a caldeira das outras locomotivas, dessas outras tudo. Que tinha mais locomotiva, né? Era só isso. Então ela lavava a caldeira, era para isso. Água fervendo para lavar a caldeira das outras locomotivas. Era qual máquina mesmo que você falou? O pessoal falava comigo assim, que era a locomotiva número 10. Uma locomotiva que tinha sofrido um acidente e acharam melhor botar ela como uma caldeira fixa. Essa 10 eles comentavam onde que ela circulava? Ela circulava aqui dentro do pátio ou ia pro ramal das águas? Não, essa locomotiva número 10, ela fazia as viagens igual as outras mesmo. Aí, isso aí que passaram para mim, falaram para mim. Tinha uma lagoa ali perto da travessia ali da Vila Santa Cruz ali, onde vai para Tiradentes. Disse que ela caiu ali. Ela caiu ali e danificou muito, não compensava arrumar, né? Quebrou muito, então resolveram botar ela fixa. Então onde ela ficou fixa aqui. Isso aí que ela caiu assim não é que eu vi não. É coisa assim que aconteceu antes de eu entender por gente, né? E aí quando já estava para restaurar aqui a rotunda, em 83, ela sumiu. Aí foi embora. Já foi embora, né? Foi embora, né? Vamos continuar fazendo o tour aqui pela rotunda. Agora passando pelos carros aqui de passagem. Não, para dizer a verdade, nem foi quando transformou aqui a rotunda, que reformou ela, que passou para o museu, que quando aconteceu isso, ela já não estava aqui mais não. Ela já tinha sido tirada daqui. Não sei o que fizeram. Talvez no final da década de 70, por aí já não tinha utilidade, né? Para dizer a verdade, essa locomotiva, quando eu tomei conhecimento de que era aquela locomotiva, através das minhas vindas aqui com meu pai, que meu pai me trazia muito para cá, ela estava aqui. Então, até os anos assim, igualzinho estou te falando, que eu vinha para cá em 68, 69, 1968, 1969, ela ainda estava aqui. Mas depois, quando eu entrei para a rede, aí eu fui trabalhar na rede ferroviária, ela já não estava aqui mais não. Eu entrei como funcionário da rede. Já tinham tirado ela. Como auxiliar, depois virou maquinista com o tempo. Eu era auxiliar e depois com o tempo prestei o curso para maquinista, fui a maquinista. Você gostava mais nas viagens? Bem? O que você gostava mais nas viagens? O que eu gostava mais? A viagem, tudo era bom, tudo. Se tá assim uma coisa melhor, até é difícil. É aquele fato de você estar seguindo um rio, sempre na beira do rio. Entrando naquele esporte, aquelas árvores, aquela paisagem bonita, né? Era tudo assim, né? Era lindo, era bacana, né? E nas viagens acontecia aquelas coisas assim que a gente gravava aquilo, né? Uma vez, por exemplo, eu estava trabalhando com meu pai, na locomotiva, até estava na locomotiva 43. E nós vinha de Mourão, que nós tinha ido para Mourão um dia antes, nós pernoitou lá, dormiu lá, fez as manobras e mandou nós vir embora cedo no outro dia. E quando a gente veio, o que aconteceu? Chegou em Nazareno, tinha dado um vento lá e derrubou muito eucalipto na linha. Aí, o que acontece? Tivemos que parar, aí eu fui na frente, aqueles eucaliptos que eu conseguia tirar, tirava, né? Aqueles galhos mais menor, mas quando era aquele tronco mais forte, nem com a ajuda do meu pai aguentava, então encostava a locomotiva no eucalipto e empurrava ele para fora da linha para a gente poder passar. Seguir viagem, né? Então, é umas coisas que acontecem, que dá trabalho, mas, né, que é uma aventura, né? Na época que você era maquinista, você transportava mais cimento, né? Cimento. Não, nessa época eu era auxiliar, eu estava auxiliando meu pai no serviço, né? Você trabalhava com seu pai? Trabalhando, e nós vinha com uma composição de vagão fechado e prancha vazio, nós estávamos com o trem vazio, né? E aí teve essa surpresa, que apesar da trabalheira toda, mas era uma aventura, né? Acaba que no final era divertido, né? Mesmo com muito trabalho, suor. Depois a gente tem que chegar aqui, chega na estação, você tem que justificar o atraso. Por que você não chegou naquele horário combinado? Chegou com um atraso aí de 30 minutos, aí você tem que falar que queda de árvore na linha, foi preciso trabalho manual de tirar, empurrar com a locomotiva, os mais pesados, né? Então era assim, era aquelas aventuras. E as outras aventuras era quando a gente chegava no ponto final, era aquela pescaria que a gente fazia, que depois do serviço de manobra, aquela comida que a gente fazia, aquela janta, tudo isso aí, né?
faz parte de um... Faz É um parte do trabalho, contexto da viagem. mas é um trabalho que, como se diz, para mim era um passeio, que eu gostava tanto do serviço que eu me sentia assim como se estivesse passeando, me divertindo. Até eu digo para todo mundo que se eu tivesse aposentado e a ferrovia tivesse continuado, eu trabalhava até de graça, porque eu gostava muito. É prazeroso. Gosto muito. Você trabalha com o que você gosta. Fazia aquilo que eu gostava, aquilo que, que era o meu sonho. Aqui a gente tem um carro de passageiro. Aqui nós temos um carro de passageiro. Na verdade, esse é de correio, né? Esse aqui é o Com a portinha correio. no meio. Correio era o chefe de trem e o correio. Então o que acontece? De um lado é chefe de trem que cobrava as passagens, que passava por todo o trem, dentro dos vagões, recolhendo passagem, recebendo passagem de quem embarcou, né? E de cá, e o outro lado é o correio. O correio é daqueles lugares que ela pegava a carta do correio e levava para outra cidade aí, e quando dava entroncamento com outra ferrovia, passava para outra ferrovia, que aqui cruzava com a Central do Brasil em Antônio Carlos, cruzava com a Bitola de Metro, que fazia o trem para Divinópolis, Três Corações, Lavras. Então, Lá no assim. posto PBA. E qual o motivo do giro dos carros? O pessoal sempre me pergunta, por que girava esse carro, por exemplo? É por causa do lado da porta ali? Qual o motivo? Quando você fala assim, Girava esse carro aqui, correio. Correio é porque tem a cabine do chefe de trem, que ela é preparada para o chefe de trem. Então tá tudo ali, os escaninhos para ele pôr as passagens que recolheu, passagem que ele vai tirar ali, que está ali para dar para o passageiro que embarcou. Então fazer esse giro, né? Porque o correio é correio, não tinha nada a ver. Então tinha que fazer esse giro para aquela parte do chefe de trem ficar acoplada, o lado para a composição, para ele poder circular dentro da composição, né? Sim. Aí agora Esse aqui já é um vagão o TD, TD3, vagão, né? vagão da própria Pitolinha. Ele é todo de aço e é a mesma coisa, é para transporte de cimento, de adubo, essas coisas, mercadoria fechada, sacos, né? Saco fechado, né? Sacos fechados, né? Que depois começou a ser transportado por gôndolas. Gôndolas, aí já era... A gôndola já era um tipo de cimento que levava para a usina de Itaipu. Era um saco grande de 2.500 quilos, que era colocado nas pranchas e que tinha jeito de colocar nesses aqui. Aí ele servia para isso, né, as pranchas, carregar cimento e carregar minério, calcário, gesso. Aqui tinha um gesso que era para misturar no cimento, né? Agora 918 aqui, máquina elétrica que veio para... 918, essa locomotiva, trabalhei com ela também, com essa locomotiva. Chegou a trabalhar com ela também? Trabalhei. Essa locomotiva fazia um trem de passageiro de Ribeirão Vermelho a Barra Mansa. Era mais ou menos umas 14 horas de viagem. A gente saía de Ribeirão Vermelho 10 para 6 da manhã, ia chegar... Então, conforme eu falei, esses vagões aqui carregavam um tipo de uma areia, se chamava escória. Era uma coisa que misturava no cimento. Então a areia da locomotiva acabava, então a gente precisava para passar na tubulação, para não consumir muito combustível, para ela fazer ficar melhor para vapor, para produzir vapor, porque os tubos se limpam com areia. Então a gente pegava essa areia e passava na tubulação. Mas aí que estava o pecado, porque a gente não sabia. Aquela areia, ela derretia. Então escapava no chaminé, a areia, o restinho ficava, derretia. E quando a máquina vinha para a oficina, que ela ia fazer uma revisão, que elas tinham uma revisão periódica, aí quando eles abriam a caixa de fumaça, encontravam aquela laje lá dentro, e aquilo para quebrar, a gente ficava até com dor, o mecânico ficava lá com marreta e taiadeira quebrando aqui. Era bem difícil. Aí foi proibido, parou que não tinha espécie nenhuma. Para no lugar, pega areia, mas não no rio, mas não pega aquela areia mais para passar. E assim nós tivemos que
que entender e Teve que fazer adaptar, mais. né? Não fazer mais. Teve que adaptar a norma de não usar aquilo como limpeza na tubulação da locomotiva, né? Aí esse carro aqui também, restaurante, só que ele foi adaptado, né? Esse carro aqui Ele tá não era um restaurante, que foi adaptado, né? Mas antes ele era carro de... Aliás, esse carro aqui, deixa eu ver. Restaurante mesmo. Adaptaram ele, transformaram ele em restaurante. Mas era um carro de passageiro. O passageiro é esse aqui é. Não tem carro de passageiro, mas... Tá dentro do carro aqui. Vou mostrar. É um carro de passageiro, mas a gente vê que ele tá faltando algumas poltronas aqui, tá? Então tá aqui ele fica assim, tipo uma reserva, precisou dele, aí eles usam ele para acoplar ele na frota. É um carro comum, né? É um carro comum, é um carro de primeira classe, como se dizia. Primeira classe, né? É primeira classe, Poltronar. porque o de segunda é banco de madeira, esse aqui de estofamento é um carro de primeira. Seguindo nosso curvo aqui, vai fazendo quase 360 graus aqui na rotunda. Aqui o engate, através de uma manilha, um ferro que tem um elo numa ponta e na outra, uma entrada aqui engata através isso aqui engata ele, né? Aí ele fica acoplado no outro e aqui a mangueira de ar, que é para alimentar o sistema de freio. Aqui ela está na posição aberta, então Sistema... essa mangueira que acopla na outra. Sistema bem simples, né? Bem simples. Né? Aí o carro fundo. Esse aqui é o carro. Esse aqui é um carro fúnebre. Carro fúnebre, o que quer dizer? É um carro que ele transportava pessoas já que faleceu, para às vezes está numa cidade, vai para outra para fazer o enterro. Então esse carro que era usado para carregar a pessoa que faleceu, né? Vamos lá, vamos mostrar. Aí eu vou mostrar o interior dele, pra vocês terem uma ideia. O carro até está dado aqui em 1925, feito em Cruzeiro, né, nas oficinas da Rede Mineira, Rede Sul Mineira, Cruzeiro. Então aqui, olha, você vê. Esse é a mesa onde era colocado o caixão da pessoa, a urna, a pessoa ia aqui, aí fazia o translado dela para outra cidade. Às vezes está numa cidade que o enterro não vai ser ali, então esse vagão era usado para isso. Vagão fúnebre que se chama. Você chegou a fazer transporte desse carro? Não cheguei porque na época Já não era tão comum, era né? rodovia, já era outros meios, né? Esse é bem antigo. Tem até a manivela de freio aqui, né? É uma manivela de freio, né? Isso aqui é uma manivela de freio. Então ele vai estacionar. Então aqui está uma trava, destrava e roda, aí trava. Aí fica travado, ele não solta, né? Eu não cheguei a trabalhar porque, como eu falei, né? É um vagão que era uma época que era mais difícil, né? Tem tantas rodovias. Tinha tanta rodovia e a ferrovia era o recurso da época, era tudo, né? Temos o carro de luxo da administração. Esse aqui é o vagão da administração, né? Um vagão que carregava a pessoa, a diretoria, a chefia da ferrovia. Então, vou mostrar para vocês. Aqui está a poltrona deles, né? Ele é equipado com um banheiro. Um carro de alto luxo, só que de bitolamento, pessoal. Ele de alto luxo, ele é de bitolamento. Esse aí veio para cá, mas ele não é da nossa bitola. Esse não é da nossa bitola. Veio só como uma forma de... Aí dá aqui um lavatório, né? Lavatório. E aqui um vaso sanitário. Onde a pessoa fazia as necessidades deles
É aqui para lavar a mão, o rosto, né? É um vagão chique, bonito. Todo cortinado. Agora é a gigante, né? 307. Marca de bitola métrica. Aqui, que é da bitola de metro. Elas vieram para cá, mas essa aqui eu não tive contato nenhum com elas não. Eu não trabalhei com elas não. Uma por ser de bitola métrica, de outro lugar. E na época que elas pararam, eu nem na ferrovia estava, não tinha entrado. Então essa aqui eu não trabalhei com elas não. É, o processo mesmo das outras, é igual. Só que esse aqui dá mais trabalho. Só que é. Essa aqui dá mais trabalho. E a 220 finalizando o nosso giro aqui na rotunda. Não, e antes, né? Falamos sobre o girador, né? Sim, vamos falar. Então isso aqui é o girador. O girador que vem a ser girador. A locomotiva entra aqui, posiciona, equilibra ela. E aí depois de equilibrado tem as travas aqui, que é soltada através daquelas manivela ali, aquelas alavancas. Libera ela e ela faz o giro, a pessoa empurra. Então ela entrou de frente, ela vai sair de frente de novo. Aqui são 24 linhas, né? Se eu não me engano. Aqui na rotunda, vou até fazer um giro devagar. Mas são 24 linhas, então se uma máquina entrar aqui, ela pode sair qualquer uma dessas 24 linhas. Duas saídas, né? Uma entrada e uma saída. Tem, assim, igualzinho eu falei, a vez, ela precisa ser girada, porque ela veio de um lugar, ela vai voltar para o outro. Como aqui não tem o recurso de andar de ré, igual as locomotivas diesel, então ela entra aqui e gira para fazer um trem em outro sentido. E ao mesmo tempo, para distribuir as locomotivas, o vagão, como vocês estão vendo, entrou aqui, vai pro giro e procura a linha que cabe ela aqui, tem vaga para ela. Então, aqui essas linhas eram tudo ocupadas, tudo. Então elas são colocadas aqui. E tinha a linha aqui até para bitola de metro, pode olhar que tem 4 trilhos. Normalmente é 3, mas aqui 0,4. Então ele cabe até bitola de metro aqui. Dá para girar até a locomotiva dessas maiores aqui. De alimentação nossa, dentro da cabine da locomotiva, tinha o arroz, o feijão, o açúcar, o pó de café, o sal, tudo era a nossa alimentação. Porque a cozinha nós cozinhava assim, o arroz, o café, a gente fazia nos alojamentos. Então a gente tinha uma lata dessas de leite em pó, de 400 gramas, meio quilo, 500 gramas, né? Então a gente lavava o feijão, punha uns pedaços de carne seca e punha água, tampava, fazia um furinho na tampa. E a gente colocava essa lata com esse ingrediente, mesmo aqui, nesse meio aqui. Colocava aqui. No meio aí da válvula ali? Colocava nesse meio aqui. Igual no cabine, mas colocava aqui mesmo. Porque às vezes a válvula dá uma diferença quando chega para lá. Então, dependendo da válvula, a gente colocava nesse meio aqui, a lata, dava um jeito de entrar aqui, ela entrava aqui assim, ficava aqui. E ela ficava aí assim, nós vai pernoitar, porque nós estamos aguardando carga para outro dia. Então, punha aqui a lata de feijão com carne seca, cozinhando aqui. E, ao mesmo tempo, a gente fazia o seguinte, aqui dentro da locomotiva, dentro da locomotiva aqui, vamos aumentar aqui, irmão? Aqui dentro dela aqui tem uma torneira, que é uma torneira, assim, é uma distribuidora. Ela distribui vapor para todo o sistema, aparelho Natan, ventilador, aquecedor, e ventilador, aquecedor e maçarico, né? A gente abre essa torneira, essa aqui distribui através dela. E aqui a gente enrolava uma linguicinha, para ficar assando aqui. Aí depois chegava, virava ela, passava do outro lado. Colocava aí no meio também. Rolava aqui nesse meio, rolava ela aqui, né? Tinha umas locomotivas, tem essa aqui maior, que era melhor ainda, né? E o café, quando a gente estava assim, apertado, não dava muito tempo, o café nosso era coado da seguinte maneira. Aqui tem um cano, que é chamado de descarga do injetor de água, que injeta água na caldeira. Então a água sai super fervendo.
a gente tem um jetor aqui, pior que essa não tem. Deve estar de lá. Então abri o jetor lá, ela saiu uma água aqui, né? Saiu uma água e injetava, punha o coador com o pó de café, o bulizinho embaixo com açúcar, aí punha aqui, ia misturando, coava um cafezinho na hora. Super quente, gostoso mesmo, né? Olha onde está esse cano. Se andar com essa máquina, ela arrebenta ele. Então o cano é esse aqui, ó. Esse aqui. Então quando você abrir o jetor, Abrir aí. aí tem que ficar assim. Abrir o jetor, ele saiu uma água super fervendo aqui. Aí nós punha o coador aqui, ele saía, mas não é muito não, o cano cheio não. Vazava era um pouquinho. Aí punha o pó, o bules com açúcar embaixo e aí ia misturando, coava um café na hora. Né? A máquina tinha, além do transporte, mil utilidades. Isso, agora o arroz não tinha recurso dentro da locomotiva para o arroz não. A gente fazia o arroz nos alojamentos, aí fogava um arrozinho. Então eu ia fazer aquela mistura de feijão com carne seca e arroz e a linguiça que a gente assou ali para ficar, né? E comia e arrumava uma marmita para conseguir viagem. Bom, então conforme eu falei, expliquei sobre todas as locomotivas que eu trabalhei nelas, com quem eu trabalhei, o que aconteceu, o que a gente fazia, né? Mas no finalzinho sempre a gente tem uma locomotiva que tem aquele carinho especial por ela, sabe? Gosta daquela locomotiva, que parece que ela atende às necessidades do serviço e ela não prejudica a gente nada. E a locomotiva é essa, 22. É uma locomotiva boa de trabalhar, não te dá problema, ela faz uma transmissão de óleo bem boa, coisa que as outras não fazem igual ela. Então ela assim, trabalhando, ela dá esse conforto pra gente, sabe? E rapidinho, ela, se precisar desenvolver, tirar um atrasozinho com ela, ela tira, porque ela tem potencial para isso. Então, é a locomotiva minha, queridinha, essa aqui. Dá um curso da marcha grande também, né, padre? Isso, ela tem esse curso da marcha grande, né? E se estiver pesada, ela tem um setor ali que você manipula ele, ela vai levando através de uma rosca sem fim, sabe? Então, a locomotiva dá um conforto bom perante as outras, sabe?